Olá, meu nome é José, sou aluno da FATEC Cotia, faço o curso de Gestão de Processos Industriais, estou no segundo semestre. Venho aqui apresentar o trabalho sobre capacidade de produção, disciplina Tecnologia da Produção Industrial, professor Hamilton Júnior. Aqui são alguns pontos que nós vamos abordar ao longo desse trabalho, certo? Introdução. A capacidade de produção é um tema fundamental para as empresas que desejam se manter competitiva no mercado. Ela está diretamente ligada à eficiência e produtividade da empresa e pode ser determinante para o sucesso ou fracasso de um negócio. O que é a capacidade de produção? Capacidade de produção é a quantidade máxima de produto ou serviços que uma empresa pode produzir em um determinado período de tempo, utilizando seus recursos disponíveis. Esses recursos podem incluir equipamento, mão de obra, matéria-prima e tecnologia. Desafios da capacidade de produção. Gerenciar a capacidade de produção pode ser um desafio para empresas de todos os tamanhos. Um dos principais desafios é lidar com as variações da demanda, que pode resultar em subutilização ou superutilização da capacidade de produção. Como calcular a capacidade de produção? Existem diversas métricas e indicadores que podem ser utilizados para calcular a capacidade da produção de uma empresa. Alguns desses indicadores incluem a capacidade instalada, capacidade disponível, capacidade efetiva e capacidade realizada. Exemplo prático. Aqui no exemplo prático, eu gostaria de mostrar, na prática, como calcular a capacidade instalada, a capacidade disponível, a capacidade efetiva e a capacidade realizada. Primeiro, capacidade instalada. Aqui eu peguei como exemplo um equipamento, né, uma injetora, um produto A, que faz aí uma peça a cada ciclo de 5 segundos. Logo, em uma hora, faz 12 peças, né? E aí eu tenho um período aí de 24 horas, 30 dias. Não se aplica aqui paradas planejadas e nem paradas não planejadas. Qual a ideia da capacidade instalada? É ver o quanto esse equipamento, durante 24 horas e 30 dias por mês, o quanto ele pode produzir. Isso é capacidade instalada. É a capacidade que aquele produto ele pode te trazer, né, se ele estiver operando na sua capacidade máxima, né? Então, aqui, qual o cálculo? O cálculo é, eu tenho 12 peças por hora, vezes 24 horas, vezes 30 dias, ou seja, um mês. E aí eu tenho um total aqui de 8.640 peças. Isso é capacidade instalada. Falando da capacidade disponível. Capacidade disponível é tudo que contém na capacidade instalada, com exceção que aqui nós temos o período de horas de apenas 16 horas. Isso significa o quê? Significa que é o período que a máquina está rodando. Ou seja, 16 horas, aqui no exemplo, são 2 turnos de 8 horas, sendo uma escala de 6 por 1. Ou seja, trabalha 6 dias, segunda a sábado, descansa um dia, que seria o domingo. Logo, a gente teria aqui 26 dias trabalhados no mês. Considerando que um mês tem 4 domingos, desconsiderando os domingos, que seriam as 4 folgas, ficaria 26 dias. Então, é o mesmo racional aqui da capacidade instalada, né? São 12 peças por hora, vezes 16 horas, vezes 26 dias por mês, né? Que daria aí um total de 4.992 peças. Após esses dois cálculos, nós geramos aqui o grau de disponibilidade. O que é o grau de disponibilidade? É o que eu tenho de capacidade disponível dividido pela minha capacidade instalada. Ou seja, o quanto aquela máquina vai rodar. Logo, eu tenho aqui de capacidade instalada 8.640 e de capacidade disponível 4.992. Então, eu divido aqui um pelo outro e aí eu tenho aqui um índice de 58%, que é o meu grau de disponibilidade.
Ou seja, 58% do tempo de 24 horas, essa máquina está rodando. Logo a seguir, nós temos aqui capacidade efetiva. O que é a capacidade efetiva? A capacidade efetiva aqui é o mesmo racional da instalada e da disponível, mas o que muda aqui são as paradas planejadas. O que são paradas planejadas? São setups, manutenção preventiva, limpeza, teste e entre outros. Ou seja, tudo aquilo que é planejado tem que se jogar aqui nessa coluna. Não se aplica aqui a parada não planejada, ok? Então, na mesma linha de raciocínio, eu tenho 12 peças por hora, eu tenho aqui 16 horas, né, que são 2 turnos, 26 horas, 26 dias trabalhado, né? Então, minha conta fica 16 vezes 26 menos as minhas horas aqui de parada, vezes 12 peças. Logo, eu tenho aqui 4.498 peças. Após esse cálculo de capacidade efetiva, eu tenho aqui um grau de utilização. Eu consigo extrair o grau de utilização. O que seria o grau de utilização? O grau de utilização, ele vai olhar para as 16 horas. Das 16 horas, quantas horas eu planejei que iria parar, menos as 16 horas que eu tinha disponível. Que aí ele vai me dar aqui, né, capacidade efetiva, menos a minha capacidade disponível. Ou seja, ele vai pegar aqui o efetivo, que é 4.498, dividido pelo 4.992, que é da disponível. Logo, eu tenho aqui um grau de utilização de 90%. Pulando aqui um pouco mais abaixo, nós temos aqui a capacidade realizada. Como que eu calculo a capacidade realizada? Mesmo racional para todos, com uma diferença que, na capacidade realizada, eu vou desconsiderar as paradas não planejadas. O que seriam as paradas não planejadas? Falta de energia, falta de insumo, absenteísmo, quebra de máquina. E aí eu tenho aqui 16 horas, né, vezes 26 dias, menos as minhas horas aqui de parada, vezes 12. Logo eu teria aqui 4.108 peças. Pulando aqui um pouco mais para baixo, a gente vai ver um índice de eficiência. Qual que é o meu índice de eficiência? É a capacidade realizada, que seria esses 4.000 aqui, dividido pela capacidade efetiva, que são esses 4.498. Logo, dividindo um pelo outro, eu teria um índice de eficiência de 91%, ok? Aqui nós temos um OEE. O OEE, ele é uma ferramenta poderosíssima, né, para ajudar aí na capacidade de produção, né? Ela serve como controle. O que é o OEE? O OEE é a eficiência global do equipamento, é uma sigla em inglês que em português significa eficiência global do equipamento. Aqui, né, nós montamos um apontamento em cima do OEE, onde tem data, máquina, turno, né, que está rodando, operador, o código. Aqui tem peças por hora, que seria peças teóricas, né, que dá fazer por hora, em cima de cálculos, né. Aqui a gente tem um apontamento hora a hora, né. O padrão, né, que é a peças teórica, e o realizado. E aqui o cálculo, né. Divide aqui, né, o real pelo padrão, a gente já tem aqui a porcentagem de OE, né. Algumas perdas aqui, planejadas e não planejadas, né? Os códigos aqui um pouco abaixo aqui de paradas, né? E um pouco mais abaixo, paradas de máquinas. Nós tivemos aqui algumas paradas de máquinas, né? A primeira parada ali das 10h40 às 11, de 20 minutos, né? Código 106, queda de energia. Aí aqui o total de paradas foi 1h e 55 minutos. Abaixo a gente tem a parte da qualidade, que são peças não conforme, né? Nós tivemos aí 35 peças não conforme de início de produção e 43 peças não conforme de peças que estavam fora do padrão, né, especificado. Total de 78 peças. Como calcular o índice OE? Disponibilidade. É o tempo produzido dividido pelo tempo programado. Logo, eu utilizei para produzir 6 horas e 5 minutos, desconsiderando a perda de 1h e 55 minutos, do total de 8 que eu tinha. Dividido um pelo outro, ficaria 76%.
de disponibilidade. De performance, eu teria quantidade real dividido pela quantidade teórica. Minha quantidade real foi 793 e a quantidade teórica que eu deveria produzir, 920. Logo, uma performance, aí, uma eficiência de 86%, que não é ruim. Qualidade. Eu pego a quantidade, né, de peças boas dividido pela quantidade de peças total. Peças boas eu tive 793, mais 78, né, de peças ruins, dá um total de 871. Dividindo isso, dá um total aí de 91%. Ok? A ideia aqui nesse slide é apresentar um mapa mental sobre capacidade produtiva. Nós temos aqui o que é capacidade produtiva. É a capacidade máxima de produtos, né, ou serviços que uma empresa pode fornecer. Utilizando recursos disponíveis, né, máquina, mão de obra, enfim. Nós temos também a capacidade instalada, falamos já um pouco, a produção máxima, né, sem qualquer tipo de imprevisto, um cálculo hipotético. Nós temos também a capacidade disponível, que também é chamada de capacidade de projeto, que também é a capacidade real e não considera paradas. Temos também a capacidade efetiva. Capacidade efetiva tem um planejamento de perdas, né, de paradas, que seria manutenção, setup, limpezas, tudo aquilo que é programado, né, entra aqui. E a capacidade projetada menos perdas, né? A capacidade realizada é a capacidade efetiva, considera perdas não planejadas, capacidade efetiva, perdas não planejadas. E como melhorar a capacidade, né? Com arranjo físico, com tecnologia, indicadores, controle de produção, como foi apresentado aqui o OAE, modernizando máquinas e equipamentos. Estratégia para aumentar a capacidade de produção. Existem diversas estratégias que as empresas podem adotar para aumentar a sua capacidade de produção. Uma delas é a automação, que pode reduzir o tempo de ciclo e aumentar a eficiência dos processos produtivos, ou até mesmo uma terceirização. Identificando gargalos na produção. Para aumentar a capacidade de produção, é fundamental identificar os gargalos que impedem o fluxo de trabalho. Esses gargalos podem ser causados por diversos fatores, como falta de recursos, processos ineficientes ou problema de comunicação. Conclusão. A capacidade de produção é um tema crucial para a empresa de todos os setores e tamanhos. Gerenciar e aumentar a capacidade de produção pode ser um desafio, mas também pode trazer grandes benefícios para a empresa, como maior eficiência, produtividade e vantagem competitividade no mercado. Aqui estão nossas biografias e eu gostaria aqui de finalizar agradecendo. Muito obrigado pela atenção de todos.